Fala, devs! Está entrando no ar mais uma edição do Tech.Floripa Cast, o podcast semanal de tecnologia e inovação do Tech.Floripa. Eu sou Jardel Godinho e do meu lado, o DBA que não deixa o banco perder a temperatura, Fernando Capim. Fala, Capim! Cara, que banco de dados frio, meu irmão. Boa noite. Porra, cara. Esse banco de dados vai rodar sem aquecer, sem esquentar. Pô, tá sensacional. Hoje tá que tá, né? Hoje tá que tá, mas Hoje não se preocupa que o nosso uma convidado delícia. está entrando no verão, cara. Tá Ah, entrando é? no Por verão quê? daqui a pouquinho. É verdade, cara. Não, mas assim, ó, Capim, não vem com essa não, cara. Antes de começar, a gente tem que fazer o nosso agradecimento aí aos nossos apoiadores aí que mantêm o nosso projeto em produção contínua, né? Oh, meu Deus, tá bichado, homem. Engasguei É? com... Vocês foram rir que eu tava comendo antes, aí agora vou falar ao vivo, então. Aí eu tava comendo um negocinho, fui tomar um gole d'água, agora o velho se engasgou, né? Parece um... Agora eu vou tossir mais uns minutos ainda. Até normalizar, agora vai tempo, né? Ô Capim, mas assim, cara, vamos, né, fazer aquele agradecimento especial aí à Heroes Park e à Dragon BD, né, que são as empresas que acreditam aí no Tech.Floripa e mantêm esse projeto no ar, né, cara? Nosso muito Boa. obrigado aí, né, a essas empresas e tamo junto. Cara, e hoje, Capim, a gente vai ter a honra de receber o Victor Rocha. Ele fundou uma empresa chamada Sensorweb, que só o nome já fala tudo que a empresa faz, né, cara? E essa empresa ela tem o intuito de transformar a telemetria via internet em segurança na cadeia de saúde, cara. E mais do que o CTO da empresa hoje, né, e especialista em IoT, o Victor é alguém que usa a conectividade para garantir que insumos críticos cheguem aos pacientes nas condições ideais, né? Bem-vindo, Victor, né? Bem-vindo ao Tech.Floripa Cast. Obrigado aí, boa noite, galera. Vamos ver essa conversa aí. Vocês já falaram em temperatura, já falaram em esquentar, né? Vamos botar fogo nesse negócio aí. Só para contextualizar o pessoal aqui, né? Ele tá feliz aí que tá chegando, começando o verão europeu, né? Ele mora na Europa, já está até em horário de verão. Hoje a gente está aqui 18 horas e 10 minutos, ele já é 22 horas e 10 minutos aí, né, Vitor? Eu tô com um casaquinho porque já é noite aqui, né? Mas eu tô morando em Portugal aqui faz um ano e pouco. Eu moro na região norte aqui, é um lugar bonito, é gostoso de viver aqui. Vim com a esposa, vamos ver o que essa história aí vai virar, né? Que legal. Não, que legal, cara. E um agradecimento especial aí por, né, se juntar a nós esse horário, né, cara, que já não é cedo aí, 10 horas da noite, né? O europeu gosta de trabalhar até as 5 da tarde, né? E olha lá. Essa é a hora da pós, né? Então. Hora de que dá aquela puxadinha extra. É verdade. Ô, Vitor, mas eu vou te pedir uma licencinha rápida, cara, porque hoje a gente tem uma mensagem especial aí, né? Eu não vou dar muito spoiler sobre essa mensagem aí, depois a gente conversa a respeito dela, mas eu vou pedir para o Léo colocar na tela aí um recado que a gente tem. Foi na tela amarela. Aí, só dá o play. Isso, esse é o próximo passo. Põe na tela, dá o play. Aquele triângulozinho que tem no meio da tela aí, vamos lá. Não pressiona, que eu acho que bugou alguma coisa lá do outro lado. Sabe como é que é a tecnologia, né? Aquela velha máxima, né? É uma ciência exata. Exatamente aquilo que você quer não vai fazer. Vai fazer algo parecido. Mas enquanto o Léo encontra o problema aí pra gente, cara, essa que vocês estão vendo na tela aí é a Maria Antônia Maia, né? Para nós, a prima, né? A prima que junto com a Camila, né? Camila Maia, elas estão em Nova York, Capim, representando a Cumbuca na Open Source Week. Eu acho que é por causa da Copa. Cara. Eu acho que é por causa da Copa. Será, cara? Acho que não, hein? Elas estão lá, cara, sabe aquela sala de conferencista lá que o cara só vê o chefe de estado, aquela coisa lá? Estavam elas lá, cara. Daqui a pouco o Léo vai mostrar umas fotos aí pra gente, umas coisas legais, né? E elas foram lá para discutir open source, cara, né? Sobre o futuro aí do open source, né? Então, cara, muito legal, né? Elas são as únicas conferentistas aí brasileiras que estão participando desse evento lá, né? Então, tiveram a honra aí para a gente ver a representatividade que elas têm no open source no Brasil, né, cara? Elas, né, realmente têm
né? Agora, recentemente, elas fizeram, né, o nosso Open Source Summit, né, aquele evento online que a gente participou também, né? Foi muito, muito bacana, né? Mas, depois o Léo resolve esse probleminha ali, a gente traz, então, o recado da Maria Antônia, né? E, enquanto isso, vamos conversar aqui com o Victor, né, Victor? Victor, a gente tem uma tradição aí no nosso podcast, cara, que a primeira pergunta que a gente faz para o convidado sempre é: quem é o Victor além da tecnologia? Tá bom. Acaba que a tecnologia domina aí 80%, 90% do Victor, né? Porque eu tive uma história muito precoce com a computação, né? Eu sou de 81 e em 86 eu já estava programando, com 5, 6 anos, né? 5 anos? Eu fazia 10 go to 20 e 20 go to 10. Daí eu apertava o enter e meu MSX travava, ficava naquele loop. Eu achava aquilo, nossa, que barato. Depois eu aprendi o print, aprendi o if, né, e a brincadeirinha foi tomando forma, né? Ou seja, te ensinaram a fazer como que tu avacalha com o computador. Aí... acaba que eu tive uns tios que sempre foram de ser o primeiro a ter um videocassete, o primeiro a ter qualquer coisa assim, né? E nessa história apareceu o tal do MSX, né, em casa, né? Era um expert da Gradiente. Tá, eu quero saber se tu era raiz ou tu era Nutella. Era tela de monitor verde ou era colorida? Eu ligava na televisão. A gente tinha aquela caixinha de videogame, canal 2, canal 3, e ia para a TV, né? Depois, quando eu já era um pouquinho mais adulto, com 10 anos, que eu fui para um curso de informática, daí eu tinha um fósforo verde lá, né? Foi quando eu descobri o Drive C, porque em casa tinha o A e o B, né? Daí eu fui para a aula e tinha o Drive C, aquilo ali, nossa, Drive C, cara. Posso até desligar o computador agora? Então, assim, por ter começado muito cedo, né, quase sempre eu me apresento falando de informática, falando de engenharia, falando de matemática, qualquer coisa assim, né? Porque, no fundo, pô, a gente está aqui num Tech.Floripa, né? Tu vai atrair nerd pro podcast, não tem jeito, cara. Então cai o nerd aqui. Mas também existe um momento da gente pensar quem que a gente é, né? Porque nem tudo pode ser só trabalho, só na frente do computador, né? E eu tô aí com 40 e tantos, né? É a idade do capim ali, é a idade que não tem cabelo, né? Então, mas eu tenho dois na frente. Eu tenho 2 na frente ainda. Tá bom. Não, 2 anos, né? Não 2 cabelos. Tá bom. Você sabe que tá falando não que tem mais esses 2 cabelos, já foram também. Uhum. Aqueles 3 do Cebolinha. E assim, com a idade eu já não posso fazer escalada ou, sei lá, ou qualquer coisa assim que exija demais, né? Mas eu escuto muita música, né? Quando eu era moleque, era do Techno, lá dos Chemical Brothers, do Prodigy. Depois na faculdade a gente descobre os Beatles, né? Que era muito antigo, mas a gente descobre como uma novidade. Daí do Beatles vai, né? E vai para todo, né? Hoje eu estou numa época mais Genesis, Yes, Pink Floyd. Quem não conhece é o tal rock progressivo. Que no Brasil a gente tem os Mutantes, tem Secos e Molhados, tem, sei lá, o Clube da Esquina. Então eu comprei uma vitrola, né? Para entregar a idade, né? E disco é caro, né? Tu pode comprar 2 por mês só, né? Então hoje o hobby é ir na loja ver os discos, esperar virar um mês para comprar um, comprar 2. Né? Namorar, né? É todo um processo de namoro. Eu acho que o vinil, né? O vinil traz muito isso, né? Ele traz esse saudosismo. Né? Eu tenho alguns amigos aqui que colecionam, que compram e tal. Eu não tenho esse hobby, mas é uma brincadeira. Eu comecei agora, né? Assim, passei a juventude no LimeWire, no Napster, né? Sim. Então, assim, eu tive também uma formação digital, né? Mas agora eu estou voltando para o analógico porque é mais do que o som, né? É quase um ritual, né? Isso, pega a capinha, tira de dentro, e eu acho que assim, passa a vassourinha.
A gente que vive o dia inteiro no digital, acho que a gente tem que voltar a ser um pouco analógico. Eu tenho conversado com É uma desligada também, né? Sai um pouco do smartphone. Alguns CEOs, algumas pessoas aí da nossa idade aí, fazendo exatamente esse processo, sabe? Desligando em alguns momentos o telefone, se desconectando um pouco. E isso está bem mais comum ao meu redor, assim, era algo que, confesso que acho que há uns 3, 4 anos atrás não se ouvia falar tanto. Sim. Menos Eu acho do Capim, cara. 1h da manhã ele tá mandando mensagem, às tô 4 da manhã ele trabalhando. tá discutindo no grupo. 10 dias seguidos agora eu vou ter implantação à noite, cara. 10 dias seguidos. Tem noção do que é um velho dormir 2, 3 da manhã, 10 dias seguidos? Vou estar azedo 10 dias seguidos. Então, o cara vai ficar bom só em agosto, né, cara? Para recuperar agora, agora é outro. Não, aí já vou abrir um parênteses, né? Eu já tenho time pro hackathon, então mês que vem vai ser agitado, porque vai ter o hackathon, entendeu? Aí já vou ter uma palestra, já é dia 2, já tenho que me preparar. Aí já vai ter o TDC no final do mês, no final do hackathon, e já vou ter que estar lá. Então, cara, realmente assim, vai ser daquele jeito. Cara, não pode deixar de lado a caminhadinha, de lado, o pratinho de granola, porque a saúde cobra. E até interessante o gancho, né? Porque perguntaram aí, né, quem é o Victor fora da tecnologia, né? Eu acho que eu passei dos 20 anos de idade até os 30, 35, tão virado na frente de um computador, que tu ignora que esse cérebro está montado num corpo, né? Daí tu vai jogando Doritos, vai jogando Coca-Cola, e é noite, é dia, é fim de semana, né? E a conta cobra concretamente, né? Não é uma abstração, né? Tu para no hospital para tomar soro, né? Então, assim, hoje eu já penso não, né? Eu já pratico muito uma caminhadinha aqui na beira-mar, aqui tem um riozinho parecido com Floripa aqui. Pego a minha bicicletinha, né? Não sou geração saúde, não sou exemplo de academia, mas o cara tem que se mexer, mas tem uma contrapartida, né? Sim. Não é que eu não fazia esporte, eu era contra o esporte. Isso é um gasto de energia desnecessário. A pessoa fica correndo atrás de uma bola, vai pintar uma parede, vai ajudar uma creche, né? Não, mas assim, não, pô, se o corpo não estiver bom, a cuca pifa, né? Então, assim, o corpo melhorando, até os pensamentos funcionam melhor mesmo. Então, no começo eu era um pouco resistente, mas agora eu tô vendo, pô, não é que é bom dar uma corridinha? Isso aí tá fazendo bem para mim. Que bom. Isso, uma corridinha, música. Aprendi a fazer um molhinho de tomate ali para botar no macarrão. Aos poucos a gente vai vendo que a vida também acontece fora da tela, né? Sim. Verdade. Ô, Vitor, e vamos fazer uma retrospectiva aí, cara. Quando né? Conhecemos o Vitor fora da tecnologia aí, mas quando foi que o bichinho da tecnologia te mordeu? Tu falou que lá nos 5 anos tu... Cara, foi bem... brincadeira com MSX e tal, mas como é que foi a infância, a adolescência, a escolha Cara, do eu acho que o começo são os joguinhos, né? Assim, até hoje eu jogo um Euro Truck Simulator aqui, um GTAzinho, né? Então, assim, começa com... Pra mim foi, né? Pra mim começa com os joguinhos. Porque tinha o MSX lá, na casa dos primos tinha o Atari, né? Então a gente ia fim de semana na casa do primo, jogar aquele da galinha atravessar a rua, jogava Enduro, jogava River Raid, né? E assim, para criança, né? Pô, aquilo é fascinante, né? Hoje a gente vê a criançada pendurada num tablet, assim, num nível até doentio, assim, né? De não se comunicar com o que tem ao redor, com o que está ao redor, né? Naquela época, né, tu tinha uma disciplina, né? Tu ia com os primos lá, cada um tinha a sua vez, né? Tinha a disciplina a disciplina que a avó puxava da tomada se eu ficasse muitas horas, né? Tinha um fator de disciplina externo, né? Mas assim, não deixa de ser fascinante, né? Como é fascinante para uma criança hoje ficar grudada no Peppa Pig ali, na época, assim, pô, ali pilotar um aviãozinho do River Raid ali, meu Deus, fazer aquela explosão.
Hoje a gente vê ali 4 bits, 8 bits de sprite ali, um negócio tosco, mas na nossa cabeça tu tava lá no Vietnã, cara. Né? Então começou com os joguinhos e quando apareceu o MSX em casa, daí eu tinha um Atari só para mim, né? Não era o Atari, era o MSX, né? Mas daí a gente tinha referência começou, também. botava fita cassete, tinha outros joguinhos, tinha o Galaxy. tinha um Road Warrior, Road qualquer coisa, que era um de carrinho assim, vertical, assim. Tinha um joguinho do Goonies, tinha um pinguim lá que bicava o gelo, quebrava o gelo, daí pulava para outro nível, né? Mas assim, tem jogos clássicos, assim, né? Como é que é aquele que o cara. Aquele que é o jogo stealth ali, que o cara fica se escondendo atrás de uma caixa lá, o Metal Gear. Metal Gear começou no MSX, né? Então, assim, hoje tem jogos que são clássicos, né? Mas na época era joguinho 2D, plataforma, né? E daí, como eu era o único em casa que tinha essa fissura, né? Meus tios levavam a novidade para casa, né? Mas no fundo quem ficava ali era eu, né? Então eu tinha que aprender como é que carrega um jogo, né? Primeira vez alguém me mostrou aqui, ó. Eu lembro os comandos até hoje, né? Era beload, abre aspas, cas de cassete, porque o jogo era em fitinha, vírgula R para dar o run, né? Porque senão o jogo só carregava na memória. Mas, cara, eu não posso viver só de beload, cas, vírgula R, né? Eu quero saber outras coisas, assim, como é que configura o som, como é que configura a cor, como é que qualquer coisa, né? Então ali começou pelos joguinhos mesmo, né? E daí a evolução vem, né? Começa no cassete, daí entra o disquete, daí com o disquete tu tem 30 jogos no disquete, na fita era 2 joguinhos só, né? Aí tinha uma caixa de disquete, que se eu me comportava mal, já lá via a avó, né? Eu vou pegar essa caixa de jogo e vou botar tudo fora. Vou tocar fogo. Eu ficava aterrorizado, né? Não faz isso. Pelo amor de Deus, né? E acabou que não tinha internet, né? O que a gente tinha era isso, era o primo. Daí na turma do colégio tinha um outro cara que já tinha um 286, aí todo mundo ia na casa do menino ver o 286. Daí o 286 já era outro patamar, né? O 286 tinha o Karateka, depois já apareceu o Prince of Persia ali em 1990, né? Eu vou dizer, eu tinha 9, 10 anos, daí a coisa assim, era um salto quântico, assim. Do MSX para os jogos de DOS, daí aquilo ali ficou viciante, né? O Wolf 3D, cara, era TIE Fighter, Wing Commander, assim, era uma naba, né? Porque quem tinha o Master System botava o cartucho e rodava, né? Mas no DOS o mouse não funcionava, não tinha memória suficiente, daí tinha que carregar memória estendida. Daí estendida era lenta, tinha que carregar expandido, daí não servia, tinha que botar um swap, né? Tinha uma memória virtual. Então, assim, para suprir o vício, a gente tinha que aprender. Então foi um aprendizado puxado, pô, eu quero fazer rodar aqui eu quero rodar o Doom com a tela cheia, eu não quero rodar com esse quadradinho aqui, né? Então a gente tinha que espremer performance do computador para rodar os joguinhos, né? E daí a fama pega, né? Ah, o Victor é o menino do computador. Aí, faz aqui um prontuário eletrônico, né? Eu tenho um outro tio que é médico. Eu acho que foi o meu primeiro trabalho profissional foi com o tio Jairo. O tio Jairo, eu fui lá, fiz um prontuário eletrônico para ele em Access. Aí eu já estava com uns 12 anos já. Eu já tinha feito um cursinho de Clipper, que era a evolução do DBase, né? Sim. E daí eu tinha uma noção do que era uma chave primária, essas coisas. Noção, né? Era rudimentos, né? E depois na faculdade tu aprende, né? Formas normais, de utilizar banco, né? Assim, cara, mete tudo na mesma tabela, enche de campo. Funcionava, não funcionava? Cara, funcionou com uns bons 20 anos isso aí, cara. É isso, é sobre isso. No final do dia... Depois veio a internet, né? Daí com a internet... Desculpa te interromper, Capim, pode falar. Não, no final do dia é sobre isso, né? No final do dia é sobre isso. Funcionou. Rodou, né? Eu hoje com consultoria pego cada coisa e o cara vai lá, não, mas então você tem que entender. Não, eu falei, cara, tá tudo bem, cara. Isso aqui trouxe tua empresa até aqui,
Vamos olhar daqui para frente o que a gente consegue evoluir e bola pra... Cara, o passado ele serve para aprendizado. Só Exato. vamos ver o que tem para frente, né? Mas é isso. Até pode ser meio fantasioso ou meio romântico falar disso, né? Mas o que fez a diferença é que eu gostava daquilo. Fazendo uma analogia aqui para a vida adulta, né? Aquilo ali era uma cachaçinha, cara. Pô, não podia ficar sem aquilo ali, sabe? Uhum. E por gostar, eu devorava o que aparecia em cima da mesa, sabe? Um dia apareceu, era tudo pirata, né? Hoje pode falar, né? Tudo pirata. Prescreveu já. Ninguém sabia o que era uma licença de software ali, anos 80, anos 90, né? E um dia apareceu um manual do MS-DOS em cima da mesa lá, original, assim, né? Livro grande, com selinho holográfico da Microsoft, né? Até isso abre parênteses, né? Muitos anos depois foi cair a ficha que o MSX, o MS era de Microsoft. Para mim era um videogame, né? Mas, pô, o Bill Gates já estava sugando meu cérebro há mais de 40 anos, né? E assim, cara, DOS, né? CD, MKDIR, né? Faz um tree para ver os diretóriozinhos ali, né? E pronto, né? Eu li aquele manual inteiro, cara, sem propósito nenhum de vida, assim, sabe? Adolescente com dificuldades sociais, né? Então, assim, pô, eu não ia, né, atrás dos gatinhos ali. Pô, eu vou ler meu livrinho da MS-DOS aqui, né? E, assim, eu aprendi horrores, assim, porque o sistema operacional é uma obra da humanidade, né? Não é um software simples, né? A gente usa como uma comodidade para fazer o básico. Quando tu atravessa tudo que tem dentro daquilo ali, né? Eu aprendi sobre sistema de arquivo, aprendi sobre gerenciamento de memória. Assim, daí o conhecimento foi para outro patamar, né? Mas muito autodidata. Teve esse evento do curso de informática. Meu professor era o Alexandre lá. Ele tinha uma super pioneiro. Tinha uma escola de informática lá e os cursos que tinham era o WordStar, que era o equivalente ao usar um Word hoje, né? Muito mais rudimentar. Tinha o DBase, eu fiz o DBase, depois fiz o Clipper, né? Quando você fala, deixa eu te interromper, Victor, quando você fala lá, aonde que era? Lá era em Tubarão. Eu tô falando como se a gente tivesse em Florianópolis, mas eu vim de Tubarão, imaginando. né? Ah, Sim, legal. Eu vim de Tubarão. Então, ali é uma cidade que hoje tem, sei lá, 150 mil habitantes, assim, é uma cidade menor, né? Uhum. Então não tinha assim, uma loja de informática super expressiva. Tinham as lojas de informática, né? Inclusive a gente sempre conhecia o dono, porque eram poucas, né? Então, assim, a gente ia nas lojas de informática, nunca comprava nada, só ia olhar mesmo. Né? E antes, tudo que eu estou falando, digamos assim, de 88 até 93, de 88 a 94, um período de 5, 6 anos, que era muito de ir na casa do primo e na casa do vizinho. Daí tu ia pro colégio ali na quinta série, pô, uma turma de 40, né? Uma turma de 40, uns 10 ou 15 já tinham um Mega Drive ou um Super Nintendo. Mas sempre tinha um cara que tinha o computador. Daí tu já grudava no cara que tinha o computador. E daí assim, a gente tinha um amigo da quinta série, tinha um cara da oitava série que sabia tudo. Daí quando ia na casa do cara da oitava série, nossa, o cara já tinha um 386. Então era outro patamar mesmo. Assim. Então era muito boca a boca, assim, e eu lembro muito da amizade mesmo, assim. Porque almoçava, ia para casa do camarada lá, ia voltar às 7 da noite, 8 da noite, 9 da noite, e fez o que o dia inteiro? Sentado na frente do computador. Era diferente, né? Então, Querendo ou não, era bem diferente. Você precisava sair, se deslocar para fazer as coisas que hoje a gente acaba fazendo remoto, né? Sim, e era um envolvimento muito grande. As coisas não eram fáceis, do tipo, pô, achei um tutorial no YouTube, passo ali em 5, 6 minutos de maneira superficial. Não tinha o atalho, tu tinha que aprender o fundamento. Tu tinha que ir lá embaixo, né? Isso depois virou vantagem na minha profissão, né? Uma coisa que eu gostava muito virou profissão, né? Por isso que eu digo, é difícil romantizar, né?
Porque tem muita gente que segue suas paixões e quebra a cara, né? Porque é difícil, né? Então, teve talvez um fator de sorte, né? De eu gostar lá nos anos 80 de uma coisa que virou a economia dominante hoje, né? Então, teve um pouco de fator de sorte. Talvez se eu tivesse me apaixonado por datilografia, eu ia estar mal hoje. Ô Victor, mas aí o tempo passou, né? E aí tu chegou num momento ali que terminou o ensino médio, aí tivesse que escolher um curso, Sim. foi aí que tu veio para Floripa, tu veio para A estudar? escolha já estava tomada, assim, desde sempre, assim, né? Eu ia fazer computação, ia fazer engenharia, alguma coisa assim, né? Eu não tinha muito o conceito do que era engenharia, né? Porque sem entrar muito no debate filosófico, educacional, né? Bota um guri de 16 anos para decidir o que ele quer da vida, cara, vai decidir porcaria, né? Então, assim, não sabia o que era. Inclusive, o curso foi 1000% diferente do que eu imaginava que pudesse ser, né? Mas eu tinha essa visão de fazer computação. Eu sempre tirei boas notas, tal, né? Como falei assim, né? Esse podcast vai atrair nerd, não tem jeito, né? Por tirar boas notas, tem uma influência que joga para trás, que é os outros. O Victor vai fazer medicina, né? O Victor tem nota para passar na federal, né? Então, assim, eu tive que remar contra a maré, né? E fazer por conta, né? Tu é um adolescente, tu não tem R$ 20 ali, então tudo tem que pedir amém, né? Para os pais, né? No caso eu estava com os avós na época, né? E a minha avó era muito rigorosa, assim, com a educação, com tudo, né? E na cabeça dela eu tinha que ir pro ITA, né? Lá em São José dos Campos. Sim. Até por coincidência eu morei em São José dos Campos por algum tempo, mas sem ter nada relacionado com ITA, né? Então no imaginário popular da minha família eu ia pro ITA projetar avião, sei lá, qualquer coisa, né? Assim, não, eu quero mexer com o computador, né? E daí teve um rapaz, o Alex que era o cara da série da frente, né, que sempre tinha um cara, uma série à frente que sabia um pouco mais, né? Ele foi para Floripa fazer engenharia de controle e automação e eu fui visitar ele para pegar um CD de Windows 98, qualquer coisa assim, né? E ele falou que a faculdade é massa pra caramba. Lá tem tudo. Chega no laboratório, tem 30 computadores, tudo Pentium. Não tem miséria. Não tem 486. Não tem 486, cara. Tudo Pentium. Chega lá, pá. E agora chegou uns Pentium 133. Putz, daí aquilo ali botou na minha cabeça assim, cara, Florianópolis é a Disneylândia, cara. Tem que ir pra Florianópolis agora, né? E daí eu fiz o vestibular do ITA, mas eu fiz super desmotivado lá. Tomei um pau ferrado na prova lá. Fui bem em algumas coisas, fui bem em inglês, fui bem em português. Tomei uma surra na prova de física deles, porque assim, cara, é outro patamar. É gente que estuda 10 horas por dia, né? Tá E se eu preparando jogar. para aquele vestibular, né? Enquanto tinha alguém lá em São Paulo estudando 10 horas por dia, eu tava jogando Quake 10 horas por dia. Então não funcionou bem o meu vestibular no ITA. De qualquer forma, eu entrei na Federal ali na UFSC para fazer automação, né? E ali expandiu demais o horizonte, né? Porque daí não é só o computador, né? A engenharia trouxe o horizonte de como é que funciona um produto eletrônico. Até então era mágica, né? Ninguém sabe o que tem dentro do chip, né? Mas depois, na faculdade eu entendi, né? O que é um transistor, né? O que é o silício dopado, né? Tudo parecia que eu estava numa ficção científica, né? Mas assim, aquilo abre a cabeça, assim, dá um horizonte, né? Então, daí entra a matemática, entra a estatística, entra um pensamento mais organizado, né? Como eu estou nos grupos, né? Estou no Python Floripa, estou no Devs, como eu estou nos grupos, eu vejo muito um ranço contra a academia, dizendo assim, eu não preciso de faculdade, eu aprendo JavaScript aqui e arranjo um emprego de júnior, né? Tudo bem, mas essa abertura de horizonte, principalmente
a moldar o pensamento. Uhum. Eu penso assim, a minha cabeça depois da faculdade, a minha cabeça antes, cara, é outra pessoa, assim, não é outra coisa, assim. Então, recomendo quem não fez, vai atrás, cara. Assim, mas é difícil passar na federal. Cara, toma uma caixa de cerveja a menos e paga uma faculdade. Assim, não é tão caro. Já foi muito pior, já foi mais inacessível, né? Já. Então, assim, na faculdade mesmo, abriu demais o horizonte. E tem uma coisa que eu acho importante mencionar, né? Como vocês agradeceram os patrocinadores, né? Eu vou agradecer também onde eu fiz o estágio, que foi na Fundação CERT. A Fundação CERT, para quem não conhece, é uma instituição de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, ele se propõe a estar na vanguarda tecnológica, né? Eles não estão requentando o conceito antigo, eles estão sempre puxando à frente, né? E o que era puxar à frente em 2001, 2002, quando eu estava fazendo o estágio lá, né? A gente estava terminando os anos 90, que foram os anos dos sistemas da qualidade, então tinha muita ISO 9000, mapeamento de processo, né? Então eu bebi muito dessa fonte de como é que organiza uma empresa, como é que organiza uma atividade, né? Internet, né? Que chegou comercialmente no Brasil em 95, então 2001 ainda era uma novidade, né? Então tinha os melhores caras de Java, os melhores caras de nuvem, né? Então assim, eu aprendi muito com eles, né? E principalmente inovação, não inovação como inventar um negócio novo, não como inventar uma coisa original, mas inovação como um processo de encontrar uma necessidade no mercado, atender a necessidade, cobrar por ela, gerar faturamento, né? Então é quase como se eu tivesse feito duas faculdades, né? Eu fiz a UFSC, um curso muito, muito forte, assim, que eu aproveito até hoje, né? Mas eu fiz um estágio assim, em um lugar muito privilegiado, né? E a CERT está no núcleo desse ecossistema todo, né? Porque a CERT gera o Sapiens, a CERT gera o Lab Electron, a CERT está sempre próxima de Sebrae, de ACAT, de Fiesc, né? Então ali também foi muito interessante. Quem é muito novo e viu uma vaga de estágio na CERT, cara, corre. Assim, a melhor escola para a vida que eu tive foi lá. O Victor, inclusive, sempre a CERT está sempre com vagas abertas. Aí a gente vê muita gente da comunidade Python.Floripa, né, que passa por lá, fica lá por algum tempo e realmente diz que é uma experiência transformadora, né? Sim. E normalmente as pessoas passam lá, é mais uma plataforma de lançamento, assim, né? As pessoas dão um salto na carreira, né, passando por lá. Guardadas as devidas proporções e tudo mais, é o mais próximo que a gente pode ter de um Vale do Silício. É esse ecossistema de Floripa aí. É CERT, é a CAT, as universidades, é muito quente, né? E, cara, assim, é uma escola, é uma surra, é uma surra. Eu lembro muito bem, assim, que assim, eu entrei com 19 anos, né, na Fundação CERT, né? E daí tu chega lá, todo mundo é foda, todo mundo é o melhor engenheiro do mundo, sabe? Então, assim, começa assim, às vezes dá uns cagaços, assim, uns medo de passar vergonha, né? Mas depois que tu perde ali, né? Depois que perde a inibição e começa a dar ideias, assim, o pessoal percebe que tu tem valor, né? Daí é decolagem mesmo. Acabou que eu fiquei 11 anos lá. Tempo bastante tempo, né? Ô, Victor, mas a CERT tem um papel importante aí também na empresa que tu fundou, né, cara? Pelo que eu conheço a tua história aí, tu era bolsista lá no laboratório de metrologia, é isso? Sim. Metrologia para os leigos não é meteorologia, tá? Não é previsão do tempo. Metrologia é a ciência das medições, né? Então, assim, eu tenho um paquímetro que mede micrômetros, né? É o equivalente a uma régua, mas para peças de precisão, né? Eu medi 10 micrômetros, mas como é que eu tenho certeza que esse 10 micrômetros é 10 micrômetros, mas não é 10,1 ou não é 9,5? Então você manda calibrar esse paquímetro num laboratório de metrologia. Eles vão ter um instrumento mais preciso que o teu paquímetro e vão dizer, não, esse aqui é 10, mais ou menos 0,02, 95% das vezes. Eles jogam uma estatística.
Então, o laboratório de metrologia é um ambiente muito sofisticado, né? Assim, o nível de refino assim, é mais interessante do que visitar uma fábrica, talvez, é visitar um laboratório de metrologia, porque tudo é muito cuidado, né? O prédio tem parede dupla, porque se passa um caminhão na rua, vibra a parede de fora, mas não vibra o laboratório dentro. A temperatura é controlada, daí a gente vai chegar 10 anos depois na minha empresa, né? E eu estava com o desafio de ter registros de temperatura do laboratório. Porque se eu estou medindo coisas em escala micrométrica, todo mundo sabe da dilatação térmica, né? Que se eu esquento o local, ele aumenta, né? Então, no nível micrométrico, se aumentar um negocinho, já perdeu a medição toda, né? Então, tem uma regra, tem uma ISO para isso, a ISO 17025, que diz como deve operar um laboratório de metrologia, uma norma internacional. Então, um laboratório de metrologia em Florianópolis tem que operar muito parecido com um laboratório de metrologia na Alemanha. Então, assim, é um ambiente muito sofisticado, né? E dentro dessa montoeira de normas tem um item que diz assim, controle de condições climáticas. Assim, você tem que conhecer a umidade, você tem que conhecer a pressão do ar e você tem que conhecer a temperatura no momento da medição. Então lá tinha um sistema de ar-condicionado muito interessante, até referência nacional, assim, melhor do que coisa que se vê em São Paulo, melhor do que coisa que se vê no Rio de Janeiro. Está lá até hoje, não falo que tinha, mas assim, está lá até hoje, né? E o Nelson, que era o meu orientador, o engenheiro Nelson Scheller, ele me passou o desafio de automatizar o registro. Já tinha os equipamentos digitais com display, mas tinha que anotar 20,02 graus, 19,98. E aquilo ali era uma mão de obra que a pessoa devia estar fazendo outra coisa, né, de ficar anotando temperatura, né? Como os sistemas eram digitais, a gente partiu a plugar um computador que extraísse os dados, gravasse em banco, né? Eu usava o LabVIEW para fazer isso. O termo geral que a gente chama esse tipo de sistema é supervisório, sistema supervisório. Né? Sistema supervisório coleta dados de sensores, registra, telinha com gráfico, telinha com LED piscando, assim, sabe quando dá apagão e o Jornal Nacional mostra o operador nacional do sistema? Aquilo é um sistema supervisório, né? Na tela cheia de luzinha piscando, né? Então, mas todas elas têm um significado. Cada uma tem que ter um significado, senão é melhor tirar, né? Para não ficar atrapalhando. E eu desafio de fazer um sistema supervisório para as temperaturas ali, assim, cara, eu era antes de júnior, né? Eu tinha acabado de chegar ali, né? Então, assim, eu era micreiro, mas de ser micreiro para fazer um projeto de engenharia, tem que comer muito feijão com arroz, né? Então, eu passei ali 1 ano, 2 anos, 3 anos ali, me aprofundando muito no tal do LabVIEW, que era o software que a gente usava para isso. Mas, em algum momento, aquilo me incomodou, porque eu já estava com a turma do Linux, já estava com a turma do Open Source, né? E os sistemas supervisórios são caríssimos. Quando eu digo caríssimos, assim, na época era $10.000. Na época, assim, $20.000. Assim, tá, eu estou usando aqui na Fundação CERT. Isso aqui é, como eu falei, é a Disneylândia dentro do Brasil, né? Lá no mundo real não vai ter $10.000 para comprar um supervisório. E o Douglas, que é o meu amigão de faculdade, Douglas Pesavento, que vai voltar na história logo em seguida, ele também era estagiário lá na parte mais de TI mesmo, internet, servidores, né? Eu fui lá cutucar ele, né? Cara, não tem nada de Linux aqui para fazer essas medições de temperatura, não tem nada open source. Ele procurou aqui, olhou ali, disse, ó, nesse nível não tem. Mas eu lembro que ele mostrou um sistema que ele usava para monitorar as máquinas, que não sei se todo mundo conhece, o Nagios. Nossa! Hoje em dia tem coisa mais moderna, né? Tem monitor da AWS, né? Mas na época tinha o Nagios, que era para monitorar a CPU, monitorar a RAM, monitorar a latência de rede, né? Porque ele cuidava da TI, né? E tinha uma versão ainda mais precária que o Nagios, que era o CACT. O CACT era um sistema que só fazia o gráfico lá da CPU, né? Daí ele me mostrou o CACT, eu fiquei com aquilo ali na cabeça, né? Pô, que interessante isso aí, porque dá pau no ar-condicionado domingo, os caras me chamam para vir aqui ver o que é. Às vezes caiu um disjuntor, eu ligo lá o disjuntor do chiller, ou dou um reset no fan coil, né? Ou às vezes tem uma grelha que não está descendo, e é lá com o cabo de vassoura cutucar a grelha.
mas mais vezes ainda não era nada. Eu ia lá, eu cumprimentava o seu Leonel, que era o porteiro. O seu Leonel é um senhorzinho, assim, mais de idade, lá da costeira, super manazinho, né? Pô, já que tô aqui, ficava lá batendo papo com o Leonel, mas, pô, perdi o domingo, né? E daí, quando o Douglas mostrou o cactus, eu quero ter um desse aí para acessar lá de casa. Daí eu vou ver pela temperatura, né? Se foi chiller, se foi fan coil, se foi grelha. Se as temperaturas tiver tudo direitinho, eu nem venho. Eu digo assim, é um barulho estranho, deve ter sido um gambá na linha. Então, assim, o meu interesse era não ir lá olhar o que era, né? E daí eu fiquei encucado com aquilo, fui pedindo dica para um, dica para outro, né? E daí eu acho que nasceu o primeiro tema sério da minha vida, que se chama interoperabilidade, né? Como que os sistemas comunicam, né? Hoje a gente conhece isso por padrões abertos, chama de REST, chama de qualquer coisa, né? Na época, a interoperabilidade era procurar um padrão que o CACT falasse e que o LabVIEW pudesse falar também. E era procurar na força bruta, né? Existiu o DECOM, que era um negócio horrível da Microsoft. Existiu o Corba, que a gente aprendia na faculdade, mas era outro negócio horrível lá, né? Em algum momento caiu a ficha, era o XML. Eu botei o LabVIEW para salvar as temperaturas em XML e botei o CACT para ler o XML como se fosse uma fonte de dados, como se fosse uma CPU, como se fosse RAM, como se fosse qualquer coisa, né? Então acho que tinha um scriptzinho shell ali de 6 linhas para abrir o XML, procurar o abre e fecha. Se começa com temp, pega o número que está entre aspas, né? Era uma string, tá? Desculpa, mas era 20.00 numa string. E daí, pum, plotou no cactus. Assim, falei, felicidade, agora eu tenho um supervisório open source na internet, né, cara? Coisa boa. E aquilo, sem saber, virou uma coisa que eu faço até hoje, né? Se fizer a conta certinho, pode pôr aí que eu tô há 25 anos medindo temperatura digitalmente, transmitindo para a nuvem, interpretando. Eu faço outras coisas também, né? Mas isso aí foi... Tu não planeja. Assim, tem gente que é obstinado, tem uma meta e vai, né? Eu ainda estava ali naquela, assim, tateando aqui, tateando ali, né? Esse negócio do CACT com o XML em algum momento ficou insuficiente, eu queria mais. Daí comecei a fazer uma pesquisa minha, né? Mesmo sendo bolsista, mesmo tendo a faculdade, era uma coisa que me incomodou, aquele sistema de interoperabilidade, como é que as coisas comunicavam, né? Daí eu botei um desafio para mim mesmo, assim, encontrar um supervisório decente open source. Estudei mais de 30 sistemas. Um tinha tela muito boa, outro tinha o driver muito bom para falar com o sensor, outro tinha um banco bem, outro era muito técnico, né? Assim, era difícil achar um muito completo, né? Inclusive, o meu projeto final de curso, a tese era essa, né? Era automação e controle supervisório, usando padrões abertos e software livre. Era mais ou menos isso, era um título comprido, mas era mais ou menos isso, né? Então, ali eu apresentava tudo que existia de software livre para automação de processos e chegava na conclusão que era melhor fazer um novo, porque era o quebra-cabeça, estava muito espalhado, né? Daí eu me formei, fiquei encucado com aquilo, já estava conversando muito com o Douglas, que hoje é o meu sócio, né? E eu acho que talvez por iniciativa dele, ele falou assim, cara, isso aí é importante o suficiente para a gente levar a sério. O que significava levar a sério? Abrir um CNPJ e tentar arranjar algum dinheirinho do governo para montar uma equipe, né? E nessa fase aí, Vitor, era a temperatura, né? Quer dizer, ó, tu tinhas uma dor, tu tinhas um problema lá que tu tinha que resolver, né? Tu não queria sair no domingo, 1h da manhã, né? Para ver se estava tudo ok, né? Porque alguém tinha te reportado alguma informação diferente lá. E aí poxa, vamos ver o que tem nisso aqui que eu posso utilizar, né? Foi atrás, tal, achasse um sisteminha que plotava informações aí a partir do CPU, de memória, modificasse para ele ler o XML que tu geravas no sensor de temperatura,
né? E isso resolveu a tua dor, resolveu o teu problema. Exatamente, exatamente. E alguém me falou, agora tu falou a palavra dor, né, que está muito na moda, né? Eu lembro que na época tinha outro Alexandre lá, que era o Alexandre Lucas, um cara sênior já, assim, né? Eu era gurizão, assim, o Alexandre olhou assim, cara, esse problema todos os laboratórios de metrologia do Brasil vão ter. Assim, tu resolveu o teu problema. Mas todo mundo que tem um ar-condicionado bem controlado e com critério técnico vai precisar disso aí. Isso aí pode virar uma empresa. Né? Ele não usou bem essas palavras. Ele falou assim: pô, daqui a 20 anos eu vou te encontrar, tu vai estar andando de Ferrari. Ele falou assim. Pô, faz 20 anos, animado, já faz 20 anos aí, pô? Já faz, cara. Ainda não estou andando de Ferrari. Na verdade, eu tô com um carrinho alugado aqui, porque vida de imigrante é começar tudo do zero, né? Mas, assim, ali eu vi assim, cara, um problema que é meu é um problema de muita gente. Então, isso pode ser profissionalizado, né? E daí, de fato, eu levei essa ideia para os meus chefes na época ali, né? Uma estrutura de coordenador, gerente, diretor, né? Mas a ideia foi se espalhando, assim, supervisório open source, supervisório open source. Por quê? Porque a Fundação CERT tinha uma importância muito grande em modernizar a manufatura, assim, inclusive como projeto de nação mesmo, assim, um projeto de país, né? Porque o Brasil está sempre 30 anos atrás de alguma coisa, né? Uhum. E a Fundação CERT estava instigando muito isso, digitalizar processo, monitorar processo, indicador de processo. E dessa dobradinha meio que CERT e SEBRAE, a gente derivou assim, que tal um sistema supervisório, que é algo que todo mundo conhece, desde os anos 60, desde os anos 70. Começou com trilho de trem, começou com usina nuclear, né? Assim, começou com um problema grande, né? Que tal um sistema supervisório que a gente sabe como é que se faz, porque é só pegar um livro que tem a arquitetura desenhada ali, tintim por tintim, mas fazer um para micro e pequenas empresas. Porque daí ali sei lá, o Frangos Morgana ali, que tem do outro lado da ponte ali, vai poder monitorar a qualidade do frango congelado. E daí a gente tinha a Agnes, né, que trabalhava com controle de alimentação para suíno. Pô, eles vão poder pesar a alimentação da ração do porco. Então tinha uma coisa muito idealista mesmo. Era muito ambicioso. Né, que, cara, com software livre a gente vai pegar as indústrias brasileiras e vai botar lá no nível da Califórnia. Né? A realidade se mostra muito mais complexa do que isso, né? Então, assim, é até difícil saber assim, onde é que foi o ponto exato, porque assim, foi muita coisa convergindo, né? Eu resolvi o meu problema, o Alexandre disse que esse problema muita gente tem, a CERT estava com esse envolvimento num projeto de nação modernizado, daí era hardware BR, era projeto de incubadora, projeto de parque tecnológico, né? E daí pegando uma peça aqui, uma peça ali, assim, surgiu a ideia do supervisório open source. E daí abriu um edital da FINEP, que era para interagir ICTs, Instituto Científico Tecnológico, e MPS, de pequenas empresas, né? Conversei com o meu diretor, ali na época era o Carlos Alberto, o Carlos Fadu, e, cara, quero fazer isso aqui, o Douglas está junto, a gente está abrindo um CNPJ aqui, para fazer uns projetinhos de automação por fora aqui, né? Então, assim, em poucos meses a gente vai estar com o CNPJ aberto e tudo certo, a gente pode ser uma das micro pequenas empresas. Tinha que ter 3 empresas e um ICT. Daí a gente foi atrás de mais 2, a gente encontrou uma do setor elétrico e uma do setor industrial, né? Assim, pô, uma empresa de software, uma de energia e uma de indústria, pô, é tudo que a gente precisa fazer um supervisório. Passamos no edital da FINEP, era um recurso financeiro bem interessante, foi algo como 600 mil reais, uma coisa assim, um caminhão de dinheiro, assim, imagina, moleque com um notebook embaixo do braço, né? Lógico, poderia ter comprado a Ferrari, mas daí a gente tem consciência, né? A gente tenta, né?
Então, assim, isso bancou uma equipe, assim, classe A, assim, né? Não era só gurizada, assim, tinha engenheiros no projeto, tinha desenvolvedores sênior, né? A gente tinha dinheiro para contratar a consultoria, tinha dinheiro para visitar em São Paulo, ver feira, né? Então, assim, a subvenção pública, para mim, é uma coisa, assim, que tem que defender com unha e dente, sabe? Igual a gente fala assim, né? O governo não faz nada que preste. Tá, cara, eu tô na Europa, a saúde não é tão melhor que no Brasil. Ah, tem uma emergência, o hospital não te atende, você tem que ligar para o 0800 para explicar o teu caso. Às vezes não é aqui, é na cidade ao lado. No Brasil, tu vai no postinho da Trindade, ali os caras te atendem na hora, né? Então, assim, tem coisas que o governo faz bem, né? Ou coisas que o Estado faz bem, digamos assim, né? Eu acho que uma é a saúde, por mais que é sofrido, é um projeto de civilização, eu acho que é uma coisa que a gente tem que manter. E esse circuito de inovação com incentivo, né? Incentivo fiscal, dinheiro, a gente chama de dinheiro a fundo perdido, né? Porque é um empréstimo que eu não preciso devolver depois. Sim. O governo está fazendo o papel de investidor. Eu vou botar esses 600 mil aqui na mão de 10 gurizão novo, e um deles vai dar certo, e vai devolver o dinheiro na forma de imposto, né? Então é um circuito fechado, né? Agora Então, eles eu acho que é costumam uma falar coisa que super importante. subvenção, né? Não pode falar que é fundo perdido, Subvenção. agora é subvenção. Subvenção. Pode ser. Não, eu aceito. Subvenção, incentivo, né? Eu acho Mas, que a enfim, nomenclatura varia, né? é um buster, né, cara? Tu, né? Falando em jogos, Exatamente. é uma Exatamente. aceleração que tu recebe ali, É aquela né? Que pistinha com o turbo ali, né? Zum. isso, porque eventualmente para te fazer caixa para juntar esse recurso, né? Esse Sim. recurso vir de uma forma que, não, eu vou usar esse recurso aqui para, né, para pesquisa e desenvolvimento de produto, cara. Sim. Ia ser muito difícil fazer uma arrecadação no caixa da empresa para fazer isso, né? Tinha que crescer E muito. tem gente que não gosta porque é burocrático. Ah, se eu for depender do dinheiro do governo, tem que ficar prestando conta, tem que ficar escrevendo relatório. Sim, justamente para ter Transparência, né? bom uso do recurso público, né? Uhum. Sim, a frase que a gente aplica assim, os bons pagam pelos maus, né? Se não tivesse controle, o cara ia pegar o dinheirinho para comprar um terreno lá no Jurerê, né? Ia comprar Ferrari aí, como o Capim estava falando para ti, né? E assim, eu não vou nunca citar nomes porque eu tenho uma integridade física a zelar, né? Mas a gente escuta cada história, cara. Não, Assim, tem. o dinheiro do projeto virou uma piscina do professor. O dinheiro Cara, do projeto virou. eu vivi a UFSC ali, eu vivi a UFSC de 2000 a 2006 ali, bastante coisa, bastante laboratório, trabalhei em muito projeto, não cheguei a trabalhar necessariamente dentro da Fiesc ali, nem nada, mas trabalhei com vários professores em vários projetos, várias bolsas, e, cara, Sim. tem de É que o mal feito aparece mais do que o bem feito. Infelizmente, né? Isso é uma coisa triste, né? E por isso, de novo, os bons pagam pelos maus, né? Então Sim. você fala assim, o cara embolsou 50 mil do projeto. Sim, mas rodou 50 milhões de subvenção naquele ano. Os outros 49 milhões, cara, virou um microscópio eletrônico de varredura, virou uma tomografia computadorizada, virou 6 bolsistas, virou 10 engenheiros. Né? Então, assim, é o que eu costumo dizer que é um uso nobre do dinheiro, né? Uhum. Assim, melhor do que muita coisa que se faz por aí, né? Até porque sem isso a gente perde competitividade. Não, É caro fazer tecnologia. E tu está num país que o crédito é pouco, o capital é pouco, né? Então eu acredito que o governo tem um papel aí a ser mantido. A gente teve no IFSC aquele dia, né, Jardel? A gente viu um pouco disso, né? O quão é equipado os laboratórios do IFSC, o quanto está moderno, né? Então, Sim. acho que isso demonstra muito, assim. De novo, né? Existem sempre os dois lados, existe sempre o lado que algumas coisas funcionam, outros não funcionam, e infelizmente isso faz parte, tá? Porque no final do dia são pessoas envolvidas. São pessoas. Pode ter lado A, lado B, lado C, mas no final são pessoas. Pessoas que algumas querem fazer bem feito, outras nem tanto. Então, acho que segue o jogo assim. Mas dentro dessa história assim de
sair de dentro ali da CERT, desse universo aí de que eu sei que já incubou várias empresas, eu conheço bastante empresa que saiu de dentro da Fundação CERT, da própria da FESC ali, que ajuda com algumas coisas, alguns projetos da FEPESE, por exemplo, viraram coisas grandes. Então, assim, a gente tem ali, né, uma galera que fomenta muito isso, né? Mas, assim, quando você realmente falou assim, beleza, agora deu tudo certo, eu virei um empreendedor, eu tenho impostos para pagar, eu tenho gente para gerir, e eu acho que você tem uma vantagem, né? Aí vou usar um exemplo perante a mim, que sou um cara de ciências da computação, né? E eu acho que a diferença de quem sai da engenharia e das ciências, nesse caso da UFSC, por exemplo, que isso eu posso te falar porque eu conheço vários cenários dos dois lados, né? Eu conheço muitas pessoas que saíram de ciências e vários engenheiros. Vocês saem muito mais preparado para o mercado em termos de gestão. E aí eu queria que tu fizesse uma analogia, como é que foi tudo isso, se teu sócio é um cara de engenharia também, e aí, né, virei o CNPJ. E agora, esse mundo novo aqui, conta para pagar, folha, apesar do investimento, a gente sabe que isso te facilitou bastante, mas manda aí qual foi a tua visão. Eu acho que a notícia boa é que isso é gradual e meio orgânico, tu vai aprendendo no caminho. É difícil virar a chave de uma hora para outra, né? Então, assim, para dar um exemplo, assim, né? Esse recurso, quando a gente captou, não era um recurso do Victor e do Douglas, era um recurso da Fundação CERT. E a gente tinha emprego lá, né? Então, assim, entravam R$ 2.000 por mês ali que, pô, dava para pagar um aluguel num quartinho pequeno e almoçar todo dia, né? Então assim, o peso da responsabilidade não vem instantâneo, né? Daí tu abre a empresa, faz o primeiro projeto, daí o cliente não paga, daí tu toma uma inadimplência ali, mas tudo bem, porque eu tenho um salário, né? E a gente é jovem, então não tem problema ficar até as 2 da manhã fazendo mais um projeto. Então tu vai aprendendo enquanto faz, né? Então é uma série de responsabilidade que vem surgindo, né? Mas o que funcionou para mim não é o mesmo que funciona para todo mundo, tá? O que funcionou para mim é o sócio certo. Tá? O sócio certo nem sempre é o teu melhor amigo. Tá? Os meus melhores amigos só serviu para fazer coisa errada. Né? Alguém tinha que tentar, né, desvirtuar o nerdzinho do videogame, né, cara? Então os melhores amigos assim, era para fazer besteira, né? Mas assim, daí eu tinha um núcleo de amigos de fazer besteira, tinha um núcleo de amigos da faculdade, né? Assim, e o Douglas era o meu melhor amigo com um pingo de responsabilidade na época. Tá. Então, assim, a amizade é importante porque tu vai ter que encarar o cara ali, né? E a gente trabalha junto, né? Não é cobrando o outro, né? É a mesma empresa, né? Então, o sócio certo funciona, acho que primeiro numa relação de respeito, de amizade. Apareceu um maluco no grupo do WhatsApp oferecendo 50-50, tipo assim, cara, nunca vi o cara na vida, cara, fuja, né? Então acho que assim, tem que ter uma relação de confiança ali muito importante, né? E também complementaridade, porque o Douglas fez o mesmo curso que eu, fez a engenharia de automação, né? Mas enquanto eu fui mais para a bancada de laboratório, digamos assim, ele teve uma exposição precoce à gestão que eu não tive. Entendi. Né? Então assim, foi para Floripa, ele é de Chapecó, né? Então assim, foi dar umas aulinhas de Linux, daí o pessoal já sabia que era do Linux, virou uma consultoria num provedor de internet. Daí o provedor já falou assim, cara, não tenho salário para te pagar, mas posso te dar uma sociedade. Daí ele já virou meio empresário ali, então ele foi tendo uma história paralela assim, de se construir como gestor, né? Então acho que isso é uma coisa super importante, o sócio certo, né? Eu não tinha tanto essa pegada de gestão, mas o Douglas era o cara que pagava a conta de luz e ele tinha nota fiscal, né? Porque se dependesse de mim, cortavam a luz da empresa. Pelo menos a nota ia entrar, né? Então tá bom. Então sim, o sócio certo ajudou muito, né? Legal. Eu acho que uma formação complementar fora da faculdade para mim foi a Fundação CERT, né? Para outras pessoas pode ser a incubadora.
Pode ser um MID, pode ser uma aceleradora, né? Uhum. Até eu tinha visto um tempinho ali as perguntas no chat ali, né? Se a gente participou do Startup SC, né? Eu acho que a gente participou de todos os programas que existiram na história. Na face da Terra. Foi Sinapse, foi Sidratec, isso aí, cara, o que parecia. E, inclusive, participar de edital, eu acho que cabe o gancho aqui, né? Não é o que resolve a tua vida, mas também ajuda a pensar em termos de gestão, porque o edital não vai dar o dinheiro para o projeto mais tecnológico. O edital vai dar o dinheiro para quem tem um plano de negócio. Esse dinheiro volta. Pô, vou botar 100 mil na tua mão. Tu tem que botar tu tem que botar no papel que em 3 anos tu vai estar faturando 500 mil. Porque daí o governo faz a continha, 500 mil, um terço é meu, né? Então 150 volta, tá bem pago, né? Uhum. E daí tu tem que ter noção de mercado, quantidade de cliente, ticket médio. Eu vou ter que ter um vendedor, eu vou ter que ter um contador, eu vou ter que ter um fluxo de caixa, né? Então, para escrever uma proposta de edital, é meio forçado a pensar como empresário, né? Então, como eu falei, né, para algumas pessoas é incubadora, para outras pessoas tem gente que faz 2 faculdades, tem gente que faz administração e faz engenharia, né? Para mim foi trabalhar na Fundação CERT, porque antes de escrever o edital do nosso supervisório open source, eu já tinha sido estagiário que ajudava a escrever os editais dos adultos, né? Os engenheiros estavam naquela correria, que à meia-noite fecha o site da FINEP, faltou transformar isso aqui numa tabela, eu estava lá transformando numa tabela, vendo, entregáveis, milestones, isso vai criando a mentalidade, né? Uhum. Então eu acho que algum tipo de formação complementar, seja um curso à parte, seja uma incubadora, seja um estágio fora da área tão técnica, né? Porque assim, é difícil saber tudo, mas é interessante saber um pouquinho de cada coisa, assim, uma formação um pouco mais abrangente, né? Porque se tu for só técnico, assim, cara, é um sonho que tu vai fazer o produto e vai aparecer gente pra caramba pra comprar. Não vai, sem marketing, sem plano de negócio, sem pagar Ninguém imposto. sabe que tu existe, né? Ninguém sabe que o teu produto existe, que tu existe e tudo mais. Mas eu acho que temos um padrão ali, né, Victor, essa situação, né, de ter encontrado um problema, né, e por acaso esse problema era um problema seu, né, daquela dor ali, aquele problema que queria resolver, né, tu conseguiu resolver aquilo, mas tem uma armadilha, né, nessa trajetória aí também, né, Victor, que é o seguinte, chega num momento que a gente acha que tem um superpoder, né, na verdade a gente tem, de certa forma, um superpoder, assim, de poder resolver várias coisas, né? Então, até um pouquinho da tua história aí que eu conheço é que é o seguinte, tu não ficou na temperatura, tu foi para medir outras coisas dentro de uma estrutura de indústria e tudo mais, né? Acabou tendo uma diversificação que talvez hoje não seria o que tu farias, né? Se tu tivesse... Eu acho que tem 2 componentes, tá? O primeiro é esse eu posso. Você pode medir um tanque de caixa d'água numa ducha na praia. Posso, a gente fez. Você consegue medir fertilizante numa fazenda de café lá em Monte Carmelo, no interior de Minas. Podemos, e a gente fez. Pode monitorar o peso do lixo reciclado que entra na Concap, para não dar briga de carroceiro. Sim, podemos. Chega lá, a porta serial não funciona, é tudo sujeira, a tela tem que ser desse tamanho, porque o pessoal não enxerga direito. Então, assim, tu acha que pode resolver qualquer problema, mas não necessariamente tu deve resolver qualquer problema. Exato. Porque se tu muda muito o problema, tu perde o teu diferencial. Né? Pô, eu sei muito de temperatura, mas eu não sei nada sobre pesar lixo. A gente volta para estaca zero muitas vezes, né? Um componente é esse, né, que é o achar que pode, né? E o outro componente que é perigoso, sim, é a ansiedade financeira. Pô, agora eu tenho uma empresa, eu tenho que faturar. Então tudo é oportunidade. Pô, eu tenho que pegar esse projeto. Pô, se eu não pegar esse projeto, daqui a 4 meses eu não tenho folha para pagar a galera. Então gera uma ansiedade de eu tenho que pegar o projeto porque a máquina já está girando, né? Então acho que junta isso de tu achar que pode, sim, se é um sistema supervisório eu posso supervisionar qualquer coisa. E outra é uma pressão por resultado econômico.
Isso tudo tem método para tratar. Hoje, sim, esses problemas foram amplamente estudados, né? Vou puxar aqui a carta de tio, né? No ano 2000 para 2001 teve a quebra da .com, né? Tem gente que está vendo aqui, a gente não tinha nascido ainda no ano 2000, tudo bem, né? Mas você já viu crise financeira, já viu quebradeira, já viu Covid, né? É quando o mundo inteiro fala assim, não tem mais dinheiro. Daí vem o Charles Darwin, né, que é o cara do Só os Fortes Sobrevivem, com uma foice desse tamanho e varre todo mundo e não sobra ninguém, né? E quando aconteceu aquilo foi muito traumático. Eu tinha uma euforia que qualquer coisa que eu botar o .com no final, eu vou ficar milionário. Cudocachorro.com, a minha sogra.com. Né? Então, assim, era uma euforia no final, assim, cara, tem que ter uma utilidade, tem que ter mercado, tem que resolver a dor de alguém, né? Não é pelo ímpeto criativo, né? Então abriram um monte de empresas que não servia para nada, deu uma quebradeira, no nível de gente se matando, se jogando lá da Golden Gate lá. E o que a academia fez, né, inicialmente? Não foi nem o próprio mercado, a academia fez, né? Então, Stanford, Universidade da Califórnia, eles passaram a por que quebrou, e quem sobreviveu, por que sobreviveu. Aí foi ali dessa faixa de 2000 a 2010 que surgiu a literatura, que é a literatura base assim, da startup hoje. The Lean Startup, a startup enxuta, Crossing the Chasm, que é atravessando o abismo, né? Como é que você deixa de ser um escritório comendo miojo para virar uma empresa no mainstream, né? Então tudo foi estudado. Entenderam a razão do fracasso, né? E a razão do fracasso é ótimos engenheiros, péssimo conhecimento de mercado. Essa é a equação, né? Coisas têm que andar junto, né? E outra coisa que foi trazida principalmente ali no Startup Enxuta, né? Tem outro livro que é Os 4 Passos para a Epifania, né? 4 Steps to Epiphany. Que é aquela ideia de começar pequeno. O conceito de MVP surgiu nessa época, né? O produto mínimo viável, né? Hoje eu não pegaria 600 mil na FINEP sem ter certeza que isso vai dar certo, porque eu aprendi com os próprios erros. Alguns projetos deram certo, mas alguns foram uma catástrofe enorme. Assim, né? O que a gente faz hoje? Né? A gente pega um time bem pequenininho da empresa, pega o guri que está com fome de aprender, mas que não sabe nada. Assim, cara, vou te dar um Arduino e um notebook aqui com o Cloud aqui. Resolve. Faz o mínimo possível. Né? Então, assim, não precisa ser a prova d'água, não precisa ter 3 meses de bateria, não precisa ter 99% de SLA, não precisa ser a prova de incêndio, não precisa passar na Anvisa, né? É o mínimo, o mínimo. Tá? O que a gente vai fazer com esse mínimo? A gente vai botar na mão do cliente e vai dizer, ó, vai usando. Daí o cliente vai dizer para a gente o que fazer. Então, assim, hoje a gente sai de projetos iniciais que costumavam custar R$ 1 milhão, R$ 2 milhões, para com R$ 2 mil eu monto um protótipo, eu pago $200 de anúncio no Google e rodo uma estatística aqui. Quando eu fiz desse jeito, deu 2% de conversão. Quando eu fiz desse jeito, deu 8%. 8% é pouco, mas esse produto está mais parecido com o que vai dar certo do que esse que deu muito pouco, né? Sim. Daí você vai fazendo o que o pessoal chama os pivôs, né? O pivô vem do movimento do basquete, né? Que tu crava um pé no chão e vira o corpo, né? O pivô é sempre assim, escolhe uma coisa para cravar. A tecnologia deu certo, mas o cliente está errado. Eu vou mudar para o cliente. Ou o pivô assim, pô, acertei, tem muita demanda na saúde, mas o pessoal não quer sensor, o pessoal quer o serviço. Daí tu pivota. Assim, pô, agora a gente acertou o mercado e acertou o serviço, mas o modelo de negócio não está legal, porque eu tenho que emitir uma nota da metrologia e uma nota do sensor e uma nota do software. Então vamos fazer um pacote tudo em um, né, que é um. Se eu tô dando, agora eu estou dando um exemplo da minha história concreta. Né? A gente no começo cravou a tecnologia, porque a gente queria trabalhar com supervisório, por ser uma coisa que a gente gostava de fazer, uma coisa que a gente sabia fazer bem, né? E a gente foi pivotando, né? O setor de energia não deu certo, o pessoal não queria. Inclusive, a nossa oferta era open source desde o começo, né? E a versão open source está disponível até hoje, se chama ScadaBR, né?
ScadaBR, Supervisory Control and Data Acquisition, e BR de Brasil, né? Então a gente ia com o ScadaBR ali nas feiras, ali, com PowerPoint, que não tinha designer na empresa, eu mesmo fazia o PowerPoint, né? Pegava as camisetas ali da Somar, ia lá no shopping, lá do Barreiros, para fazer um bordadinho, ScadaBR. A gente ia em fórum de software livre, e onde dá, assim, né? E a gente foi no setor elétrico, assim, não, o setor elétrico prefere pagar $1 milhão para ABB e para Siemens, porque eles não querem software. Eles querem um responsável para processar se der problema. É isso. Então, assim, pô, isso a gente não tinha como bancar. E tá, então na energia não tá dando, vamos na manufatura. A manufatura, tá, a gente teve algum sucesso ali. A gente teve um projeto super importante com saneamento básico. Assim, por quase 15 anos, o ScadaBR tocou a Kazan inteira. Assim, 10 mil válvulas, poço elevatório, tanque de decantação, né? Então, assim, a gente disse, opa, saneamento básico é um negócio interessante. Parte de efluentes. Então, desculpa, não escutei. Parte de efluentes, de esgoto ali. Tudo. De captação de água e efluentes, sistema completo. Tá? Então, assim, sem saber, a gente estava fazendo o que hoje o pessoal chama de pivotar, né? Porque foi um pouquinho depois disso que a gente foi para a incubadora, e na incubadora a gente é forçado a... Bom, agora tem que ler o Startup Enxuto. Pô, agora tem que ler o Cross de Chasa. Pô, agora tem que ler o Four Steps, né? Então, assim, putz, daí entra o conceito de MVP. Mas, assim, a gente queimou muitos anos voltando para a estaca zero, virando noite, procurando cliente no grito, trabalhando de graça para fazer reputação, ganhar vitrine, né? Um dia a gente descobre que vitrine não paga o almoço, né? Então, assim, teve muito erro que hoje os jovens não precisam cometer os mesmos erros, né? Pode cometer erros novos, né? O erro novo é esquecer de botar um cap de cartão de crédito lá na Anthropic e deixar o Cloud mandar uma fatura de $20 mil, né? Então, isso é um erro novo, né? Mas, assim, não precisa mais desenvolver um produto inteiro para sonhar que vai dar certo. Você desenvolve o mínimo, testa, pivota da cabeça. Não, lê a cartilhinha. Tem lá o Business Model Generation, né? Tem o Canvas de modelo de negócio. Desenha um Canvas, é divertido de fazer, põe um papelzão a zero na parede, chama os amigos, bota post-it. Qual que é o modelo de negócio? Quem que é o cliente? Quem que paga? Qual que é a estrutura de custo? Pô, isso aqui não fica em pé. Joga o a zero fora, bota o outro. Pô, desenho. Então, hoje tem muita técnica mesmo para a gente não precisar cometer aqueles erros que foram dos anos 2000 aos 2010. Como tu comentou antes ali, né, Victor? É essa situação, né? De repente, tu ter um time de engenharia, um time técnico muito bom e tu não ter gestão, né? E aí o time técnico muito bom, ele vai pela tecnologia. Pô, eu quero... Isso aqui é uma coisa que me encanta, isso é uma coisa que eu gosto de fazer, né? É essa tecnologia que eu quero usar. E aí o negócio já puxa para o outro lado. Não, mas peraí. A tecnologia, ela vai fazer a gente resolver um problema, vai pagar a conta lá no final do dia. Mas no final é assim, cara, metade é o produto e metade é a gestão. Às vezes nem isso, tá? Às vezes 30% é o produto e 70% é a gestão, né? A gestão também é um mundo à parte, né? Muita coisa, né? Sim. Assim, tu não precisa saber tudo de gestão, mas vamos botar um ranking aí, né? Primeira pergunta, assim, quem é que vai pagar por isso aqui? Ah, todo mundo vai pagar. Cara, deve ser uma ilusão. Ninguém paga. Se tu está dizendo que todo mundo paga, então eu vou te botar um desafio. Passa 10 dias da tua vida ligando para 5 pessoas. Eu ainda ligo assim, né? Porque eu sou do tempo do telefone, né? Mas assim, passa 10 dias chamando 5 pessoas todo dia e no final tu lista desses 50 quem que está disposto a te pagar R$100 para usar o pilotinho. Não precisa fazer o piloto, só diz que tem um piloto, né? Se tu descobrir que de 50 pessoas uma está disposta a pagar assim, mas cara, é ruído estatístico. Deu mas deu por sorte, podia ter dado 0, né? Pô, 10 pessoas têm interesse, 15 pessoas têm interesse, pô, então assim, existe um interesse em pagar, né? Isso o Douglas fez, né? A gente chama de PESA, porque o sobrenome dele é Pesa Vento, né? O PESA sempre ficou com o radar de oportunidade ligado, né? E a gente estava aprendendo, a gente estava em incubadora, né? E
teve uma visita que ele fez no Hemosc, ali no banco de sangue. Eu não lembro se ele foi no Hemosc ou se ele foi no CEPOM, que ali é a unidade de tratamento oncológico que fica junto, né? Tinha um amigo dele da pós-graduação, trabalhava lá, foi fazer uma visita, tomar um cafezinho, né? E o Persa viu as geladeiras daí. 120 geladeiras, um bioquímico parando a bioquímica, indo lá no papelzinho anotando 6,2 graus, né? E o Douglas teve uma intuição, assim, um insight é importante também, um insight de mercado, né? Pô, você tem 100 geladeiras aqui, deve ter 500 no estado, se juntar Joinville, Chapecó, Tubarão, você tem 500 em Santa Catarina, deve ter 5 mil só em São Paulo. Se tem 5 mil só em São Paulo, deve ter 50 mil no Brasil, né? Uhum. Pô, se de 50 mil geladeiras a gente monitorar 10% delas, pô, isso aí vira negócio. Vou cobrar R$100 de cada, vezes jogar uma curvinha ali, pô, tem negócio, né? E isso a gente aprende estudando gestão, né? Mas, assim, só para fechar o raciocínio não ficar muito comprido, assim, né? Como a gestão é muito grande, acho que a primeira coisa que você tem que se preocupar, assim, tem alguém disposto a pagar por isso, né? E isso é uma dor muito grande, agora usar a dor em outro aspecto, né? É uma tristeza grande da gente que é do software livre, né? Que quer dar de graça. Eu adoro dar de graça software. Pô, mas daí como é que eu vou morar em Portugal dando software de graça, né? Então, assim, tem que ter esse bichinho assim, cara, isso precisa virar um modelo de negócio, mesmo que open source. Tu consegue dar curso, tu consegue vender integração, Consultoria, consegue... serviço. uma consultoria, um plugin pago, né? No final, a gente tem um software que é open source, que é o ScadaBR, né? Mas pensando na cabeça do cliente agora, né? O meu cliente é um farmacêutico, é um bioquímico, não é um guri de sistemas da sexta fase viciado em Linux. Ele não vai baixar o ScadaBR, que é de graça, não vai subir um servidor, não vai aprender o protocolo Modbus, não vai ver o XML, não vai fazer a tela. Ele quer que alguém faça, ele quer o serviço, né? Sim. Então, assim, existe muita oportunidade mesmo com open source, né? Acaba que eu estou falando uma coisa assim que é pouco divulgado, mas é uma informação pública, uma informação aberta, né? Que miolinho do nosso software que é proprietário tem um componente open source muito importante lá dentro, né? Uhum. Mas se é open source, por que não tem um monte de concorrente fazendo igual? Cara, daí entra o resto, né? Eu tenho que ter marketing, eu tenho que ter gestão, eu tenho que arranjar cliente. Assim, o produto é só a metade, né? O cara pode fazer um SensorWeb igual, se não tiver a cara de pau de ir no banco de sangue perguntar se tem sensor para monitorar, o cara vai ficar com os ScadaBR em casa monitorando a cervejeira, o que ele quiser. Sim. Então tem uma importância muito grande, mas sim, que não desanime também quem quer ir por esse caminho, porque assim, eu ainda consigo ficar muito tempo olhando tecnologia. Assim, pô, eu estou estudando IA assim, com gosto, assim, estou indo a fundo, né? Porque eu sei que tem pessoas na empresa olhando marketing, eu sei que tem pessoas na empresa olhando jurídico, eu sei que tem pessoas na empresa escutando reclamação de cliente, eles não vêm direto para mim. Eu fico, pô, eu sou o pai da criança, eu fico todo defensivo, né? Não, bota um cara mais neutro lá para atender o cliente. Quando a coisa Sim. tiver mesmo, eu atuo, né? Mas a miudez eu já sei que tem gente cuidando, né? E trabalhar com mais gente, assim, fazer as coisas sozinho é para raros, né? Nem todo mundo nasceu para ser o, sei lá, o Elon Musk. Cara, mas nem todo mundo nasceu para ser herói, cara. Eu acho que esse que é o grande lance, assim. Eu acho que E não precisa, né? Não precisa, né? Eu acho que o que a gente... Mas aí, assim, ó, eu acho que esse é o pensamento, que nessa frase não precisa tão rápida e tão precisa, é o seguinte, é porque a gente é do software livre. Eu trabalho com Postgres, que hoje é um dos bancos de dados que eu mais atuo, assim, né? Então, agora eu estou cotando, né, um banco proprietário para um cliente meu aqui. Cara, que absurdo, cara. Sabe? Mas até brinquei com o cara, assim, vamos passar para um PG aí, vamos. Não, Capim, não dá agora. E é isso aí, cara. Nossa pilha tem MariaDB, nossa pilha tem Tomcat. A Oracle apertou o jogo, a gente foi pro OpenJDK. Assim, cara, o open source come solto ali, sabe?
É Tem que isso. tomar um cuidado ali de não ferir a licença do amiguinho, né? Usar dentro de uma inteligência de licenças ali, né? Perfeito. E contribuir, né? O ScadaBR depois virou um projeto internacional, que hoje é o Scada LTS, tem pessoal puxando em Luxemburgo. Então, assim, a gente obteve muito gratuitamente, mas a gente também dá uma contribuição. Isso. A Esse é o SensorWeb objetivo. não, a SensorWeb é pago, tem que pagar a fábrica para bater a placa eletrônica e soldar o chip em cima, né? Eu tenho que pagar o laboratório de metrologia até hoje, né? Então, assim, tem que ter uma remuneração, né? Mas para manter o espírito, né? Para manter Não, a mas é essência, justo. né? Manter a essência, Isso. assim, cara, eu tenho uma contribuição que hoje já é internacional, né? E está rodando. É isso aí, eu acho que no final do dia é a gente conseguir fazer esse compartilhamento de conhecimento, entregar um pouco, devolver um pouco, né? Eu acho que aí isso resume tudo onde a gente está hoje, que é a comunidade, né? Então, falando em comunidade, a gente está trazendo para dentro da comunidade o Hackathon também com esse objetivo, de fomentar um pouco esse ecossistema, de trazer um pouco para a galera esse viés mais empreendedor, né? Porque às vezes são pessoas que são CLT dentro de um lugar que talvez não se sentir dono de pelo menos um projeto num período, né, de 28 dias ali como dono, né? Eles vão ser dono. Eles vão estar respondendo aos mentores, vão estar respondendo ao time da organização como dono, como o cara do produto está lá cobrando ele. E aí, como é que tá? Foi, não foi? Então vai ser legal, vai ser interessante para você, né, ter essa troca. Eu acho que esse que é o grande processo, assim, quando a gente fala muito, né, de comunidade, compartilhamento, troca. Então, acho que, assim, cara, eu já ouvi falar do Scada, eu fui num cliente de energia há muito tempo atrás, e o Scada roda lá ainda, tá? Ah, coisa boa. Isso nos enche de orgulho, de satisfação. Ô, Victor, mas enfim, cara, né, como o Capim estava colocando aqui, a gente está na véspera aí do Hackathon, né, que vai iniciar agora no dia 27, no sábado, né, a gente está falando aqui na quinta-feira, daqui a 2 dias, a gente está iniciando um Hackathon de 28 dias, inclusive, eu acho que vai ter um pessoal do teu time aí que vai estar participando também, né? Sim. Do Hackathon, isso é bem bacana, mas é assim, ó, a gente já está há um tempo até para trazer o Victor aqui, Capim, e uma das coisas que eu, né, admiro bastante no trabalho do Victor é esse casamento entre hardware e software, né? Em algum momento ali, e o nome da empresa já diz, né? A SensorWeb, tu já vê o nome e já sabe o que a empresa faz, né? Se tirar o sensor, a empresa fica capenga ali. Em todos os sentidos, né? Porque só web não tem como, né? Não dá mais. Então a gente já sabe que ela tem esse casamento entre hardware e software, entre IoT e software, né? Essa questão de dados na nuvem, né? Isso muito importante. Uma coisa assim, a gente falou, né? E eu acho que da história do Victor a gente conseguiu pegar também, que essa história ela foi afunilando num momento, né? Que hoje a SensorWeb, a principal especialidade dela é a cadeia de temperatura dentro do sistema de saúde, especialmente em hemocentros, né? Então, vocês têm um controle lá em hemocentro, cara, que é um negócio do caramba, assim, né? Porque ao fim do dia, cara, eles estão ajudando a salvar vidas, eles estão ajudando a conservar, né, bolsas de sangue por mais tempo, né? Outros materiais ali que vão ser aplicados aí na saúde da população, né? E no fim do dia está salvando vida. Então, cara, eu acho um processo, né, é fantástico, né? Mas além, né, teve esse afunilamento com relação ao produto, uma especialização, né, a partir do produto, que eu acho que foi uma virada aí da empresa também, e um rumo aí que deu escala para a empresa também, né? Porque o que acontece hoje, Capim? Hoje, o Victor entende muito mais de temperatura dentro de hemocentro do que o cliente dele, né? E quando ele tinha um monte de cliente que media a temperatura, media nível de caixa d'água, media fluxo de água, né, numa válvula e coisa e tal, cara, o cliente falava para ele... A gente ficava num nível superficial e tinha que depender do que os outros estavam falando, né? Isso, o cliente dizia, não, eu quero assim, eu quero assado. Não, agora o Victor diz, não, o que você precisa é disso, né? Ele está super especializado naquilo e faz todo o sentido, né? Mas, assim, ó, por ocasião do Hackathon, eu acho essa mistura, né, de hardware e software, fazer as duas coisas conversar, eu acho isso muito, muito rico, e eu acho que isso abre umas portas aí bem bacanas, porque a gente vê, Capim, dentro do nosso segmento, que as pessoas cada vez se especializam mais. Vê o Capim é especializado em banco de dados, né? Especializado em armazenagem,
Cara, ele faz aquilo, faz muito bem feito, né? Qualquer coisa que tu quiser falar sobre banco de dados, é o Capim que vai falar. Agora, se for dizer assim, Capim, vamos falar aqui um front-end. Ele pode ter uma noção, né? Mas ele não sabe mexer com React, né? Não é a coisa Não, que ele mas eu faz. vou te dizer se tá bom ou se tá não. Se a usabilidade tá boa ou não. Isso a gente vai. Isso aí a gente não perde. Mas é Claro, isso aí. com Isso é verdade. certeza, É isso mesmo. né? Mas ele é super especializado. Então, eu acho que tem um equilíbrio entre, né, uma coisa e outra, né? A gente acaba se especializando de uma certa forma, mas também a gente ter essa interação entre essas áreas aí, eu acho que traz bastante riqueza, principalmente quando a gente fala de novos produtos, né? Sim. Eu não sei como que vocês estão de tempo, como que a gente está de A gente tempo. está encaminhando para o final já aí. É muito É, final. a gente tem que rodar o vídeo também, mas pode dar ali, Victor. Pode Tá. puxar Não, aí. então assim, porque se deixar eu me empolgo, né? E, mas assim, falava muito da carreira Y quando eu entrei no mercado de trabalho. Que, assim, você vai escolher ou ser um técnico ou ser um gerente, né? E hoje a gente ouve falar na carreira T, que é um cara horizontal que sabe um pouquinho de muita coisa e se aprofunda em uma, né? Sim, E essa uma não precisa ser técnico, né? Assim, por exemplo, assim, pode ser, eu poderia ser um cara de hardware, mas a minha especialidade tem a ver com o mercado que eu atendo. Eu sou especialista em medir cadeia fria em ambientes de saúde. A gente sabe medir galpão, a gente sabe medir aeroporto, a gente sabe medir caminhão, a gente sabe medir banco de sangue, a gente sabe medir hospital. Então, assim, eu tenho uma especialização que é cadeia fria, né? Mas o que que é a barrinha de cima do T, né? Um pouquinho de hardware, um pouquinho de serviço de campo, eu sei emitir uma nota fiscal, eu sei pedir dinheiro no banco, eu sei demitir um funcionário que não está se comportando direito. Então, assim, tem um monte de coisa que eu sei um pouquinho, né? Então, eu acho que nem 8 nem 80, né? Eu acho que o equilíbrio está de que tu pode ser um super especialista, mas as tuas opções diminuem, né? Sim. Porque, assim, cara, eu sou especialista em fissão de urânio 232. Cara, tem 8 lugares que você pode trabalhar, não é muito lugar que você pode trabalhar, né? Uhum. E para gente que está na área técnica, existe um perigo adicional hoje, né? Que é assim, cara, vou usar o exemplo do React, né? Cara, eu sei tudo de front. Talvez daqui a 2 ou 3 anos a IA substitua muita gente que está fazendo front. Então, assim, manter aquela barrinha ali do generalista também para poder ter o radar um pouco aberto é até importante no sentido de empregabilidade, né? Sim. Então, assim, eu conheço muito de cadeia fria. E estou trabalhando no mundo físico, onde alguém tem que botar um sensor lá, e alguém tem que saber que o sensor perto da lâmpada esquenta, então vai representar mal a temperatura. E alguém tem que saber que se o fio for muito grosso, vai ficar uma barriguinha na borracha da geladeira e vai formar gelo ali. Então, assim, trabalhar com coisas físicas protege, né? Talvez esse é o gancho que eu estou trazendo do hardware, né? Assim, Uhum. a minha especialidade foi na direção de atender um tipo de mercado, né? Como o Capim, ele atende um tipo de mercado. O tipo de mercado é pessoas que precisam de banco de dados escalável, robusto, né? São vários, pode ser uma instituição financeira, pode ser uma instituição de educação, pode ser uma loja, né? Então, tu sabe atender aquele mercado, mas a gente tem uma visão periférica ali, assim, cara, se aparecer um sensor de 10 centavos lá do Japão, que é só jogar dentro da geladeira, e não precisa pagar a mensalidade da SensorWeb, o que eu vou fazer? Pô, eu estou estudando um pouco de IA também, eu consigo dar consultoria nos aspectos térmicos, eu sei falar de ar-condicionado, sei falar de chiller, sei falar de Anvisa, sei falar de Anatel, né? Então, assim, apesar de eu ter uma especialidade, né, que foi o que eu construí ao redor da IoT, né, tem que ter um pouco de visão periférica, porque pode virar um risco, né? E uma curiosidade da IA, assim, eu sou usuário compulsivo, né? Assim, se deixar eu não saio, né? Uma curiosidade é que ela ataca primeiro os trabalhos intelectuais. Quando eu era criança, dizia assim, conhecimento, isso ninguém vai tirar de ti, né? Hoje o conhecimento que eu tenho, todo mundo tem.
Qualquer termo difícil que eu falei hoje aqui, alguém já foi no chat GPT e pode dar uma aula sobre aquilo, né? Então, o conhecimento já não é mais a coisa mais valiosa. Eu acho importante ter, a gente é humano, né? A gente tem que ter os valores humanos e tal, né? Mas o conhecimento sozinho, o conhecimento, vira aquele cara, pô, o cara é uma enciclopédia, mas não sabe fritar um ovo. Pô, o cara é uma máquina na frente do computador, mas não consegue uma namorada, né? Então, assim, eu vejo que aquilo que é humano tem que ser desenvolvido. Comportamento, por exemplo, eu posso saber tudo de software, mas se eu xingar o usuário, meu comportamento não vai ser aceito. Meu comportamento vai ser varrido para fora. Eu posso saber tudo de TypeScript, mas se eu não consigo aceitar uma ordem do meu gerente, eu fico rebelde lá, eu sou cortado fora da empresa. Então, um equilíbrio de conhecimento com comportamental, eu acho que está ficando muito importante, né? Então, assim, o nerd muito afunilado, cara, tu pode ser filho de pais ricos, né, que é muito bom. Então, tu pode ficar na frente do Nintendo ali o dia inteiro, mas a maioria não é. A maioria tem uma dependência econômica, né? Então, se tu é só um técnico muito bom, as tuas opções diminuem muito, né? E a ameaça da IA é essa, ela vai comer primeiro os empregos intelectuais. Então, quem tinha tudo, que era o conhecimento, assim, eu tenho um projetinho ali dentro do meu GPT que é o assistente do CTO, né? Quando eu não sei alguma coisa, eu vou ali e digo assim, cara, daqui a 3 anos eu penduro o crachá ali e digo assim, ó, o CTO é esse aqui. Eu tenho um CTO da Anthropic aqui, pago $1.000 para ele, salário bom para um gerente automatizado, né? Mas eu vou ter que buscar me reinventar no comportamental. Assim, será que eu sou uma boa liderança? Será que eu sou um bom investidor? Será que eu sou um bom consultor? Será que eu sou um bom convidado de podcast? Vamos ver. Então, assim, tem que buscar essa complementação com o fator humano, né? Porque no final das contas, quando tudo tiver resolvido, a vida vai ficar muito entediada, né? A gente vai precisar se ocupar. E tu vai se ocupar com a tua esposa, ou esposo, ou teu filho, ou vai se ocupar dando uma pedalada na beira-mar, ou vai se ocupar ouvindo todos os discos do Pink Floyd. Mas isso é o humano. A gente tem que se abrir para a arte, tem que se abrir para o criativo. Senão a gente vai virar uma peça da máquina, né? Isso é um pouco triste, né? Então, quem é o Victor fora da tecnologia, quando tiver a guerra dos homens contra as máquinas, eu vou estar do lado dos homens. Ô Vitor, cara, o papo tá bom, né? Mas a gente está se encaminhando para o final aí. Acho que a gente vai ter que marcar uma próxima edição aí para falar das coisas que a gente tinha para conversar e acabou não conversando. Puta, Né? falar do Arduino, falar da Raspberry, falar do. Mas, cara, queria primeiro te agradecer aí, né, pela disponibilidade aí. Eu sei que tá tarde aí para caramba, né? Quase chegando meia-noite aí já no. Não, eu Já tô na, curtindo, cara. né? Tô gostando bastante. Tô feliz. Mas enfim, cara, né? Brigadão aí por estar junto com a gente. Vamos marcar Obrigado uma pelo próxima aí convite. para É a isso. gente falar um pouco mais, né? E não sei se tu queres deixar aí as redes aí para o pessoal te seguir, né? Como o que tu usa mais ou tu não usa nada, é um cara que está fora da. Eu tô um pouco fora do radar, cara. Tem o meu LinkedIn, é o meu nome completo, victor.rocha.pusch. Pusch é pegadinha, Pusch. Tem o meu e-mail, victor@sensorweb.com.br, mas eu não me exponho muito. Eu tenho um mundinho particular aqui que eu não apareço muito. Mas Não, o jeito fácil é manda um e-mail para o victor@sensorweb ali e a gente se organiza. Tá? Daí eu já adiciono no Zap e daí vamos em frente. Se quiserem procurar um pouco mais sobre a empresa, é a SensorWeb, né? Fácil de procurar também, SensorWeb, é só escrever isso no Google. E para saber um pouco do open source, olhar o ScadaBR, né? O ScadaBR é legal para quem quer automatizar alguma coisa. Já vai 20 anos de projeto, mas ele ainda é relevante, porque foi tem pouca gente, no tempo, tal. tem pouca gente trabalhando com o mundo físico, né? Foi muita gente para o marketing, muita gente para o e-commerce, foi gente minerar Bitcoin, né? Então, assim, esse mundo físico, nosso software ainda é relevante 20 anos depois, então podem procurar lá.
Não, que show, cara. Cara, brigadão, né? A gente vai encerrar aqui, a gente prometeu o pessoal que ia mostrar o vídeo Vamos aqui, embora. o recado do pessoal lá que está lá Vamos prestigiar as na meninas. Assembleia, na ONU, né? E vamos tocar ali, o Léo vai colocar para a gente ali, vamos colocar o recado da Maria Antônia Maia, hein? Sem áudio não dá, né, Léo? Aí fica difícil, né? Peraí, que nós vamos resolver esse negócio aí. Como muitos de vocês podem conhecer, a prima da Cumbuca Dev, e a gente está aqui participando do evento Open Source Week na ONU. Manutenção dos projetos open source, qual é o futuro dos projetos, né? As ações dentro dos governos também. Tem sido um momento muito especial para a gente nesses 2 anos, né? Fazer a comemoração aí deste momento com a Cumbuca Dev nesse evento que é tão especial. Até agora a gente não encontrou nenhum brasileiro no evento, então também é uma forma da gente ainda ficar mais especial, né? Da gente estar trazendo aí as comunidades brasileiras, falando sobre temas que a gente já fala dentro da Cumbuca, mas vendo que realmente esse é um tema global e a gente está muito por dentro no Brasil. E é isso, gente. Muito obrigada por acompanhar a gente e até a próxima. Quando a gente voltar, quem sabe a gente conta aí para vocês um pouco mais sobre tudo que está acontecendo, mas o nosso foco está sendo, de fato, fazer muitas conexões, conversar com outras pessoas, outros governos, outros projetos grandiosos, né, que estão fazendo isso há mais tempo, e tem sido muito, muito legal estar aqui em Nova York e trazer a palavra do open source brasileiro, do FLOSS brasileiro, para conhecer ainda mais, para a gente compartilhar e se conectar ainda mais com todas essas outras organizações. Que show! Olha aí, ó. Cara, e não é qualquer lugar que pode filmar lá dentro da ONU. Elas acharam um cantinho lá que podia abrir a câmera aí, né, para gravar esse recado para a gente, né? Cara, mas isso é muito orgulho. O pessoal está indo aí, está representando, né? E sempre o pessoal que está bem ativo, né? Principalmente na questão do software livre aí, do open source, né? E nossas amigas aí, né? Sempre com a gente aqui na comunidade, né? Sempre que podem, então, junto com a gente, já tiveram aqui gravando com a gente podcast também, né? Muito, muito legal aí, orgulho dessas duas aí, né? Vitor, e com isso a gente encerra aí nosso podcast, cara. O Capim, né, teve que cair um pouquinho antes ali. Obrigado, Capim, obrigado pro Léo aí que está nos bastidores ajudando a gente a fazer também, né? E com certeza vamos conversar em breve. Quem não se inscreveu ainda dá tempo, né? Quem está ouvindo a gente aí num futuro não tão distante, né? De fazer a inscrição pro Hackathon, né? O evento de abertura e lançamento agora vai ser no sábado, né? A gente vai ter 20 desafios lá, Vitor, que a gente vai estar apresentando para o pessoal um catálogo de desafios aí de problemas já prontos, né? Então, vamos para a parte técnica aí, vamos resolver esses problemas. Resolver o problema, isso aí. Obrigado, Vitor. Valeu, Falou, gente. valeu. Tchau, tchau.